Olá, meu nome é Adriana Gomes, estou aqui mais uma vez para falar sobre o tema alienação parental. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2025, muitas perguntas vieram para a caixinha e uma delas me chamou bastante atenção, principalmente por causa desse período, né, de férias, convivência aí que muitas vezes é compartilhada, mas gera uma série de conflitos. E aí fica a pergunta: será que se eu não passar todas as informações durante todo o ano e se de repente o pai ou a mãe tiverem acesso a essa criança e souberem, né, de fatos que eu ignorei, isso pode configurar alienação parental? Depende, né, depende do que nós vamos considerar essas omissões, do que nós vamos considerar nessas omissões, né. Um dos formatos de alienação parental, que está descrito lá no artigo 2 da Lei 2.318, é justamente essa omissão de informação. O que é importante numa guarda compartilhada, numa convivência compartilhada, pós-ruptura de relação conjugal, pós-separação, o que é importante para pais, eu posso chamar de civilizados, né, pais educados, pais responsáveis. É importante que eles compartilhem informações sobre essa criança. Muitas vezes a criança ou adolescente tem uma dinâmica diária regrada, né, permeada muitas vezes por muitas consultas médicas, muitas atividades que são justamente desenvolvidas para o melhor interesse dessa criança. Algumas crianças têm algumas deficiências, algumas dificuldades. Por conta da separação, essa criança pode também necessitar de acompanhamento psicológico, acompanhamento de um terapeuta, eh, na área da pedagogia, né, para poder trabalhar melhor as suas perdas, as suas dores, e muitas vezes não há um compartilhamento de informações. Então, muitas vezes o pai ou muitas vezes a mãe fica sem saber como é o dia a dia dessa criança. Levantou, foi ao médico, foi ao dentista, foi ao terapeuta, trabalhou alguma atividade extra extracurricular, como uma natação, uma prática de um esporte, fez uso de alguma medicação, passou por algum tipo de acompanhamento clínico importante e muitas vezes o pai ou a mãe não sabem disso, né. Muitas vezes a informação de como está a vida escolar da criança, quais são as dificuldades que ela vem apresentando no ambiente do colégio, não é? Algumas dificuldades que ela vem apresentando, no ambiente social, com os amigos. Muitas crianças desenvolvem muitos problemas após a ruptura da relação conjugal dos pais. Então, esse compartilhamento de informações, muitas vezes, se ele não acontecer, ele prejudica muito a relação ou do pai ou da mãe que está mais afastada dessa criança. Muitas vezes a criança demonstra uma conduta de ambivalência, ela não quer nada. Ela não quer ir com o pai, ela não quer ir com a mãe, ela não quer se alimentar na casa do pai, ela não quer fazer nenhum tipo de passeio, ela não quer ter contato com nenhum membro do núcleo familiar paterno ou do núcleo familiar materno. E isso é decorrente de uma série de situações que aconteceram durante a semana, durante o mês, durante aquele período em que a criança ficou longe de um pai ou da mãe. E essas informações, se não forem passadas, elas prejudicam demais essa convivência. Ah, e depois de toda essa fala, isso configura a prática da alienação parental? Sim, configura. Tudo o que acontece na vida da criança, tudo o que acontece na vida do adolescente, principalmente do bebezinho, é importante que ambos os genitores saibam. E que a família, o núcleo parental materno, o núcleo paterno também conheça, principalmente se a rede de apoio, que é esse núcleo, vai cuidar dessa criança. Assim como as pessoas que vão cuidar dessa criança, a babá, né, muitas vezes o cuidador no ambiente escolar, algumas crianças vão para uma escolinha de bebês, não é, para um berçário, então todas as informações são importantes. Quando a criança já saiu da primeira infância, né, após os 7 anos, muitas vezes ela é acompanhada
por um terapeuta, né, um psicólogo clínico ou às vezes um psicanalista, amigo da mamãe e do papai. E muitas vezes esse profissional, ele acaba ele mesmo sendo um dos cúmplices da alienação parental, porque ali ele passa a fazer uma série de informações para essa criança, que a criança não precisa saber, como, por exemplo, o conflito que está havendo no âmbito, judicial, não é? Se o pai pagou, se não pagou pensão, se o pai tem uma outra namorada, às vezes uma relação que nem veio à tona ainda, não é necessário essa criança conhecer, não que vai se omitir dessa criança, mas existem os momentos adequados para que todas as informações venham. Então, muitas vezes, eu estou já me adiantando nos cúmplices da alienação, porque muitas vezes os cúmplices são o psicólogo clínico, o tio da perua, a pessoa que vai acompanhar essa criança até a escola, o cuidador em casa, a empregada da casa, a diarista, a babá, o vovô, a vovó, o titio, a titia. Então, quando as informações todas são passadas, quando tanto o pai quanto a mãe sabem todo o cenário clínico dessa criança, o que ela está acontecendo, se ela está com uma sudorese, se ela está com uma incontinência urinária, se ela está perdendo a fala, ficando gaga, não conseguindo, né, com gagueira, não conseguindo desenvolver bem no colégio, os pais podem desenvolver, então, práticas mais saudáveis. Se um omite do outro, com certeza a prática da alienação ali se instaura. Por quê? Porque essa criança, ela precisa ser cuidada, amada, respeitada por ambos os pais. Então, é importante sim que os pais desenvolvam um meio de comunicação, que eu sugiro o quê? E-mail. Tá? O WhatsApp muitas vezes é usado para ficar ali cutucando, trazendo à tona questões conjugais mal resolvidas. Mas o e-mail dizendo, olha, aconteceu isso, levei ao médico, levei ao dentista, levei na natação, a prática de esporte tal foi recomendada pelo o coordenador pedagógico do colégio, o terapeuta. Claro que o pai tem que ir atrás dessas informações, claro que a mãe também tem, quando a criança fica mais tempo com o outro. Mas é importante, é honesto, é saudável, é respeitoso que essas informações sejam compartilhadas, divididas, sob pena, claro, de se instaurar ali um quadro de alienação parental, porque a omissão de informações gera um terreno muito fértil para que essa criança, então, com o outro genitor, sem saber o que está acontecendo com ela, acabe desenvolvendo ali um comportamento que não vai ser saudável. Então, omitir informações do pai ou da mãe com relação à criança, todas as informações, todas. É uma conduta de alienação parental? Sim, é uma conduta de alienação parental e deve ser evitada. Espero ter atendido aí, né, aos anseios de quem fez essa pergunta, né, como sempre que nós falamos aqui, são perguntas leigas, mas que nós respondemos de forma técnica, para que você tenha então conhecimento de como não agir, né, ou como agir corretamente. E com isso eu desejo aqui um feliz 2025, espero que nesse ano a gente possa, compartilhar informações, não é, e sempre com o objetivo de trazer conhecimento sobre esse tema e sobre outros temas correlatos ao direito das famílias.